Olá, bem-vindos. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês mais um entreabrir de páginas do livro Canteiros da Utopia, de Silke Kapp. Eu sou a Joana Vieira, arquiteta e membro do Grupo MON, e na conversa de hoje teremos como convidado o João Marcos Lopes, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em São Carlos, um dos fundadores do coletivo Usina, que há mais de 30 anos presta assessoria técnica a movimentos sociais. Além disso, João Marcos é também um dos coordenadores do projeto TFTK, Translating Ferro Transforming Knowledges, em português, traduzindo Sérgio Ferro, transformando conhecimentos. E como é prática nestes encontros de páginas entreabertas, a conversa será então guiada pela pergunta lançada pelo convidado João Marcos. O que William Morris fazia aos domingos? Antes de chamar o João Marcos e a Silke, eu gostaria só de lembrar que o livro Canteiros da Utopia, que aqui apresentamos, é o primeiro livro do selo editorial MON. Pode ser adquirido online pela Amazon, pela estante virtual, e está também disponível no site do MON, que podem ver no canal. Bom, no livro, a Silke Kapp nos faz embarcar nessa sua viagem que cruza várias utopias literárias, começando cronologicamente pela utopia, próprio nome utopia, do Thomas More, narrativa que inaugura o género literário e culminando com a utopia News from Nowhere, de William Morris. Vamos então chamar a Silke e o João Marcos para ficarmos a saber, afinal, o que William Morris fazia aos domingos. Antes, gostaria só de dizer que vamos abrir para perguntas, no final abriremos para perguntas, por isso podem colocar as perguntas no chat do canal. Obrigada. João Marcos, oi, João Marcos, boa noite, bem-vindo aqui, boa tarde. Boa tarde. Vou também chamar a Silke. Oi, Silke. Olá, gente. Obrigada. E agora eu me retiro e vocês, então, vão-nos mostrar o que William Morris fazia aos domingos. Ei, João. Obrigada, Obrigada por participar, por estar aqui. É um prazer nesse dia frio aqui, que não é domingo. Então, você começa. Bom, a gente teve uma oportunidade de visitar a casa do William Morris e por conta justamente de discutirmos, né, estávamos discutindo o projeto de tradução dos textos do Sérgio Ferro, a gente teve a oportunidade de conhecer a casa onde viveu William Morris com a família dele, que foi projetada pelo Philip Webb, a partir lá de especificações, né? E confesso que realmente passou pela minha cabeça assim como que ele vivia naquela casa, né? Eu ficava imaginando o que era acordar de manhã cedo, dar comida para as galinhas e visitar a horta, enfim, o que seria, né, a vida de uma figura, né, como William Morris, né, nesse contexto. Mas acho que bem mais do que essa vida doméstica, né, acho que o William Morris, sim, deveria ter, né, para além do conforto do seu próprio lar, né, ele deveria ter outras atividades, né? Um sujeito como ele, né, parecia que tinha um formigueiro pelo corpo, não conseguia parar quieto, assim, inúmeras, né, circunstâncias, né? E em que ele vai se meter, né, desde tecelagem, a fabricação de vitrais, também a construção, né, mobiliário, as tessituras de papéis de parede, enfim, uma série de coisas, e isso não cabe dentro da existência. Mas, além disso, também, né, ele foi um ativista político, né, e politicamente muito engajado, né, numa perspectiva não tão utópica, né, como a gente poderia imaginar, ou como muitos quiseram classificá-lo, né, assim como o próprio Pevsner, né, coloca isso de uma forma muito relativa, né, essa atuação dele de uma forma muito relativizada.
Me parece que o Thompson, né, ele, como biógrafo, né, do William Morris, ele aponta, né, para um William Morris muito mais consciente, sim, né, do seu engajamento, né, do que o Pevsner faz parecer. E o que seria, né, essa atividade dele? Será que ele invadiria os seus domingos, né, ocuparia também os seus fins de semana? Então, só para recuperar um pouco aqui a ordem do negócio, para as pessoas que não leram, eventualmente, não leram o livro ou ainda não chegaram nessa parte, na realidade, essa tentativa que eu fiz de retomada da carreira política e da carreira teórica, em certo sentido, do William Morris, ela está no último capítulo, que chama Rumo à Produção, a Utopia da Produção Emancipada, que vem, na verdade, na sequência da conversa sobre a própria utopia do William Morris, em que eu tento decifrar um pouco melhor esse contexto teórico e prático em que ele estava engajado e que o fez escrever isso, e que eu acho que contém uma teoria da produção material que é absolutamente preciosa e que a gente precisaria muito recuperar, em vez de ficar pensando só no William Morris, desenhista de adornos luxuosos, né, ou coisas assim. Então, tem que falar para todo mundo, né, que nós conversamos antes sobre essa pergunta, e, na verdade, ela deriva de 2 episódios que estão mencionados nesse último capítulo, que chama Rumo à Utopia da Produção Emancipada. E o primeiro episódio, ele se refere ao final de 1984, eu tenho que explicar um pouco o contexto. Em 1883, o William Morris lê o primeiro volume do Capital em francês, que tinha sido publicado já há algum tempo, mas até então ele não tinha tido contato com esse livro. E aí, na sequência, quer dizer, ainda em 1883, ele se associa ao primeiro Partido Socialista britânico, né, ou da Inglaterra, que é de um sujeito chamado Henry Hyndman, que era, na verdade, um pouco oportunista, sabe? Esse cara, ele tinha se candidatado a uma cadeira no parlamento, sem partido, e perdeu, e aí ele tenta montar um partido e acha que a conversa do Marx pode servir de um bom discurso para isso. E aí ele até vai procurar o Marx não quer saber daquilo, acha... Enfim, ele não vai com a cara desse Hyndman. E aí, mas a filha do Marx se associa a esse partido que chama Socialist Democratic Federation, e o Morris também. Aí Eleanor Marx, né? Exatamente. E aí passa um tempo, eles começam a entrar em conflito, porque o Hyndman, na verdade, ele quer uma coisa reformista, ele é todo nacionalista, né, ele é pelo imperialismo britânico, e então, uma série de coisas assim, e ele quer mesmo usar essa causa trabalhista para, enfim, melhorar um pouco as condições das pessoas, mas ele não está pensando numa revolução radical. E o Marx e a própria Eleanor Marx, o Morris e a própria Eleanor Marx, eles começam a ficar incomodados com isso, junto com algumas outras pessoas, e aí eles acabam fundando, no final de 1884, a chamada Liga Socialista, que é uma espécie assim, de órgão radical, eles fazem um jornal, fazem uma série de coisas. E eu encontrei numa biografia de um sujeito que chama Thomas Mann, na verdade mais conhecido como Tom Mann. Ele não é o Thomas Mann dos Buddenbrooks e da Montanha Mágica, é outro Thomas Mann, que é um sindicalista bem conhecido, né, na Inglaterra nessa época, e ele tem umas memórias, né, uma autobiografia, em que ele menciona, em certo momento, que ele vê o William Morris fazendo discurso no parque, e a poucos metros dele, o Hyndman fazendo outro discurso. E, basicamente, a situação é assim. Depois da missa, quando todo mundo está saindo, todas as pessoas de bem e tal estão saindo da missa, vão lá
os engajados, os ativistas políticos, e em vez de fazerem, sei lá, manifestações no Instagram, ou no Twitter, ou em outros lugares, eles vão no parque, sobem na caixinha, sobem no caixotinho, e começam a fazer discurso. E o William Morris, ele fazia isso efetivamente, que eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas nem dá notícia. E depois, pouco tempo depois, em 87, isso. Tem 87, isso. Isso, tem um episódio também que é super importante. Quer dizer, domingo era dia de manifestação e de discurso político para muita gente, porque principalmente as pessoas que estavam fazendo algum tipo de tentativa de engajamento de outros, né, algum tipo de ativismo, eles conseguiam contar com algum público justamente aos domingos, quando as pessoas não estão trabalhando, né? Ou muitas pessoas não estão trabalhando. Então, mas nesse domingo, dia 13 de novembro de 1887, teve uma manifestação na Trafalgar Square, que é uma praça muito importante lá em Londres, que, segundo dizem, tinha 100 mil pessoas. E essas 100 mil pessoas foram, então, dispersadas com a maior truculência pela polícia e por batalhões do exército e tal. Tinha um general lá que meio que tomou essa medida drástica. O Morris estava no meio dessa manifestação e também foi um dos que demandou, e ele próprio, assim como vários amigos, assim, intelectuais, artistas, classe média, classe alta e tal, estavam lá dando apoio, mas eles todos ficaram absolutamente horrorizados com esse chamado Bloody Sunday, né, porque teve muitos feridos, alguns mortos, foi uma coisa horrível. E aí ele, enfim, depois, né, ele disse que foi uma vergonha, como que a gente debandou. Ele sente, na verdade, nessa hora, muito a truculência, não só da polícia, como também do próprio governo. A imprensa apoia o tipo de reprimenda que a polícia acaba fazendo, e, por outro lado, a fragilidade do próprio movimento, ou da própria manifestação dos trabalhadores, enfim, da população em geral, né? E depois disso, ele sai um pouco dessa época, porque o pessoal estava esperando uma revolução para 1889, centenário da Revolução Francesa. Depois desse episódio, é que ele vai aprofundar nas coisas teóricas e imaginar uma revolução, uma modificação radical do modo de produção um pouco mais adiante, sabe? Assim, ele dá mais prazo, ele fala, a coisa não está madura porque está frágil demais. E isso é o que ele fazia aos domingos, ativismo político, basicamente. Agora, ele, de qualquer forma, isso é um momento de virada, assim, também na relação dele com a própria política, né? Um pouco pelo que dá para entender aqui da sua narrativa, né? É um momento de maior engajamento, assim. E a relação dele, a partir desse novo engajamento, com a obra mais conhecida, né, aí, literária, né, de Morris, que é o Notícias de Lugar Nenhum. Então, é engraçado, porque dentro da utopia, ele reproduz, em parte, às vezes também ele, enfim, romanceia a coisa um pouco, né, ou exagera um pouco, mas ele reproduz muitos desses acontecimentos, né, ou ele, vamos dizer, faz ressoar muitos desses acontecimentos. Inclusive, é muito legal uma parte, primeiro acontece em Nowhere, ou melhor, a história que um dos personagens de Nowhere conta para ele, se referindo a 2 séculos antes do tempo em que essa visita estaria acontecendo. Então, ele conta como foi a história da Revolução. E um dos episódios é justamente esse Bloody Sunday, todos os trabalhadores dispersados numa violência absurda. E, em seguida, então eu acho que essa passa a ser assim, a projeção do Morris para o que nós podemos fazer, né? Em seguida, há uma ideia de que os trabalhadores se organizam como se fosse silenciosamente, sem hierarquias,
sem cabeça, sem pessoas, lideranças que poderiam ser presas, desmontando o movimento. E aí, de repente, de uma hora para outra, eles entram numa greve que é, de fato, greve geral. Ninguém faz nada para as classes dominantes. Mas, paralelamente, isso tudo eu estou falando agora da narrativa utópica, né? Paralelamente, os próprios trabalhadores e trabalhadoras entre si constroem cooperação, coletividades para se manterem sua subsistência. E é muito legal o jeito que ele narra. Ele fala assim, não, primeiro estava tudo bem, depois eles começam a sentir falta porque o jornal não chegou, o café da manhã não estava pronto, depois não tinha correio, aí não tinha isso. Quer dizer, eles, de fato, desmontam a vida, paralisam a vida radicalmente, e daí, a partir desse momento, a guerra, assim, o parlamento, e, enfim, aí tem muitas idas e vindas dos vários grupos que retratam muito o que os grupos de fato estavam fazendo lá na década de 1880, mas no fim das contas, os manifestantes, os grevistas, os revolucionários foram reconhecidos como tal, e aí se instala uma guerra civil que é formalmente reconhecida como guerra civil, em Noa. E, obviamente, os trabalhadores ganham, né, a guerra civil. Mas ele põe essa vitória lá para 1950, quer dizer, seria uma coisa que eu imagino que, mais ou menos, ele estava pensando que esse seria o tempo que demoraria a revolução, sabe? Isso, a reconstrução que você faz, né, essa descrição, né, dessa imaginação, né, de como que a coisa toda se sucedeu, né, na página 285 do seu livro, e me fez lembrar, né, exatamente, eu não vou lembrar o nome do filme, mas é um filme muito bacana, que é um dia em que o seu dia sem os mexicanos, né, os americanos da região da Califórnia, de repente amanhece um dia sem nenhum mexicano, né? Aí é isso exatamente o que acontece, assim, o cara não tem o jornal na porta, não chega a babá para cuidar da criança, não tem ninguém para fazer o café da manhã. Uma paródia aqui, né, dessa situação. É muito bacana. E aí, assim, agora uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei também me perguntando sobre a pergunta, né? Na imaginação, né, utópica aqui de Morris, né, no Nowhere, também não tem domingo, né? Quer dizer, se o trabalho ele não se constitui, né, como um fardo, né, se para o Morris, né, com nas diversas formulações dele, a expressão, né, da alegria no trabalho, né, e isso é o sentido para ele de arte, então não tem por que razão eu separar o dia do descanso, o dia do descanso do Senhor, que ele parou de, né, criar o mundo e foi descansar, enfim. Então eu fiquei imaginando que aí não tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Sei lá, não é pandemia, mas é uma situação onde a gente abole também esse sentido, né, de tempo, né? Então, o que fazer aos domingos, né? Na verdade, porque para ele a própria categoria de trabalho e não, ou as próprias categorias de trabalho e não trabalho, elas estão extintas, as pessoas fazem o que quiserem a hora que quiserem, né? E o que é interessante, por isso que eu acho que essa teoria, eu chamaria de uma teoria crítica da produção material, assim, pensando que o William Morris, o Marx, ele teoriza o que significa trabalho sob esse jugo da valorização do valor, ou seja, da busca da dimensão abstrata do trabalho, que é o valor. Ele fala pouco da dimensão concreta do trabalho, que é assim, o que as pessoas efetivamente fazem a cada momento, pelo menos nos textos que o William Morris conheceu, porque o Marx fala mais disso nos manuscritos de 1844, mas o Morris não conheceu esses textos. Então, eu acho muito interessante o fato de ele olhar assim, o que significa isso que o próprio Marx chama de trabalho alienado,
que é uma espécie de consequência da priorização absoluta da dimensão abstrata do trabalho, né? Da criação do valor, não importando da criação de que coisas. Então, o que isso faz com o próprio processo de trabalho e tal. Eu acho que essa teorização dele, ela é cuidadosa, complexa, ela é super alimentada pela própria experiência dele dentro dos ofícios, dentro das várias técnicas que ele tenta recuperar, dentro dos muitos lugares que ele visita, que ele também é um cara que viajou bastante, e das práticas que ele conhece dentro dos vilarejos, dos lugares onde ele se mete, fica meses lá tentando recuperar, aprender com as pessoas, as coisas, é um negócio, quer dizer, na verdade ele tem a dimensão concreta do trabalho, para ele é o que está em jogo, e ele faz uma crítica dessa dimensão concreta do trabalho dentro da Inglaterra do século XIX, de uma maneira que eu acho que eu saiba, nenhuma outra pessoa fez. E essa teoria, essa teorização, que o tempo todo está atrás de a gente precisa melhorar esses processos do ponto de vista da produção. Não adianta nada ter produtos, sei lá, abundantes para as pessoas, se ao mesmo tempo elas têm que ficar a maior parte da vida delas sofrendo, fazendo trabalhos chatos, inúteis, sem nenhum sentido. Então, toda a transformação política que ele almeja, ela sempre inclui isso. E lá em Nowhere, é isso que você falou, não tem domingo, ou então todos os dias são domingos, né? Quer dizer, as pessoas, né, talvez as pessoas trabalhando em empregos chatos até hoje, aos domingos, pelo menos antes da pandemia, elas talvez praticassem o que se chama o seu hobby, né? E nesse chamado hobby, então, a pessoa poderia, sei lá, ser criativa e fazer tudo isso. Adorno tem um texto maravilhoso sobre isso, a coisa do hobby, sabe? Que é um negócio exatamente, é a declaração de fracasso da própria atividade de subsistência ou das atividades cotidianas, numa sociedade que tem tecnologia suficiente para todo mundo viver super bem do ponto de vista da subsistência e da diversão também, sem precisar ter esse fardo, né? Então, acho que Noah é assim, é essa perspectiva da troca material com a natureza como uma atividade que não é compulsória dessa maneira e que é interessante, criativa ou divertida, prazerosa em alguma medida, né? Uma coisa que a assunção que você faz, né, assim, primeiro você traz, né, o Notícias Lugar Nenhum, né, e um capítulo dedicado, né, a escarafunchar, vamos dizer assim, né, fazer uma dissecação aqui do que é, né, a narrativa, né, ao longo de todo o livro, né, para depois entrar, né, tanto numa abordagem mais biográfica, né, do Morris, né, e aí essa opção, né, primeiro fazer a crítica mesmo, né, a abordagem que é mais conhecida pelos arquitetos por conta do Pevsner, né, dos pioneiros do desenho moderno, e mostrando, né, como um certo reducionismo, né, também, né, da figura do Morris, né, que, por outro lado, acaba sendo resgatada pelo Thompson, né, que aí faz, né, realmente do romântico ao revolucionário, né, e apontando para um vetor, né, que muitas vezes a gente deixa de lado. Acho que o teu livro consegue fazer isso, né, e a gente sentir, né, a possibilidade realmente de uma outra dimensão de vida, e de vida com arte mesmo, no sentido dele, né, no sentido da alegria no trabalho, né. Tem um trechinho, né, de um ensaio, né, do Morris, que eu queria só colocar aqui, algumas ideias sobre os manuscritos ornamentados da Idade Média, né, uma publicação do Piqueira, que é sobre as artes do livro, e aí
lá na página 29, ele comenta o seguinte, ele começa essa conferência dele da seguinte forma, esse ensaio. Se me perguntarem qual é a realização mais importante da arte, bem como a coisa a ser mais intensamente desejada, eu responderei uma bela casa, que é bom para passar os domingos, né? E se, em seguida, me pedirem para indicar a segunda realização mais importante e a segunda coisa a ser mais intensamente desejada, eu responderei um belo livro. Desfrutar de boas casas e de bons livros, com dignidade e conforto adequado, parece ser o agradável objetivo pelo qual todas as sociedades deveriam lutar. Bom, só falta uma boa comida, né? Dizem, aliás, que o Morris, ele cozinhava, ele era bom, dizem que ele era até bom de cozinha, sabe? Ele cozinhava para os amigos, fazia... E um negócio que eu acho também muito importante, João, lá em Nowhere, eles têm casas legais, mas as casas não são correspondentes a núcleos familiares, assim, Isso tipo é essa familhinha vitoriana. Não, elas são mais assim, as pessoas se juntam, elas mudam de casa, elas se juntam conforme interesses, pode ter umas que são familhinhas, outras que são outras coisas, mas enfim... Né, são outros ajuntamentos de pessoas, e isso eu acho maravilhoso, assim, desgrudar a ideia de tornar um lugar bom para abrigar a gente, numa ou noutra circunstância, mas sem todas essas funcionalizações, etc., e esse pressuposto de determinado estilo de vida. E eu acho que você mencionou esse negócio do Pevsner, assim, Pevsner não à toa, ele é perverso, sabe, né? Inclusive as letrinhas das duas palavras parecem, né? É perverso o que ele faz com o Morris, porque, na verdade, eu acho que ele é relativamente chegado do Gropius, e eles vêm do mesmo lugar, eles estão na Inglaterra pelo mesmo motivo, que é fugindo dos nazistas na década de 30, e o Gropius está lá doido para emplacar a sua Bauhaus como uma coisa internacional e não uma coisa dessa Alemanha nazista, e o Pevsner está também a fim de arrumar um emprego e de se afirmar como historiador da arte nesse novo contexto, e acaba que o próprio Morris, o próprio Gropius já mobiliza o Morris para falar assim, olha, nós nos vemos nessa tradição, que é uma tradição, então, ainda tida por politicamente relevante, tá? Ou pelo menos engajada. Mas, ao mesmo tempo, a teoria do Morris fica totalmente de fora, é só porque é um nome que ecoa uma espécie assim, de simpatia com as esquerdas e tal, né? Ele poderia ter escolhido outros personagens da história do século XIX na Inglaterra que, do ponto de vista técnico e teórico também, que o Gropius e o próprio Pevsner, no fim das contas, defendem, estariam muito mais próximos, mas ele escolhe o Morris. E ele escolhe o Morris para falar assim, não, ele foi muito competente nesse negócio do design, das artes, etc., das artes decorativas, mas, coitadinho, ele tinha uma visão um pouco ingênua, assim, da política, e não, sabe, ele fica um pouco ridicularizando esse lado, e eu, por exemplo, só até fazer um pouco essa pesquisa, ou tentar decifrar melhor esse Morris, a partir exatamente por causa do negócio do News from Nowhere, ou da utopia dele, eu só conhecia o Morris ou pela narrativa do Pevsner, nesse livro que na minha época, na escola de arquitetura, circulava muitos pioneiros do movimento moderno, do design moderno, sei lá, os títulos foram mudando, mas é sempre mais ou menos a mesma coisa, e por alguma referência a tapetes, móveis, papéis de parede, aí mostram uma figurinha do que é, mas eu não sabia, eu não tinha ideia nem do engajamento político e nem do corpo teórico que o Morris, na verdade, escreveu, e não é pouca coisa. A gente tem uma tradução, acho que de português de Portugal, se não me engano, agora até não lembro, né? Que é uma seleção de textos que eu acho um pouco aleatória,
E, enfim, eu fico com muita vontade de recuperar algumas dessas coisas. E outra também, outro cara também que é fundamental, eu sei que nosso amigo José Lira recuperou um pouco alguma coisa do Ruskin, né, principalmente desse texto A Natureza do Gótico, que é muito fácil ler como uma coisa absolutamente anacrônica, mas que, por outro lado, tem uns princípios muito importantes, eu acho, para a gente discutir essa categoria do trabalho e particularmente do trabalho na construção, e que é um tipo de teorização que também influencia o Morris muito, né? Então, sei lá, eu acho que tem aí uma história, e nesse caso, por coincidência, eu estou mostrando essa história na Inglaterra, mas eu tenho certeza que a gente tem outros teóricos e teóricas, outras narrativas, outras coisas a recuperar em muitos lugares do mundo, sabe? Assim, inclusive aqui, a gente só é mais difícil achar esses escritos nesse momento, mas fazer quase uma coleção desse tipo de coisa. Por outro lado, eu acho que tem uma questão que é muito importante aqui destacar, e o seu livro ajuda nisso de uma forma muito marcada, que é prestar atenção, né, para mesmo para o Notícias de Lugar Nenhum, né, para o livro, né, prestar atenção para aquilo que hoje é nosso aqui, né? Então, assim, ao trazer, né, justamente essa pontuação entre as diversas leituras do Morris, né, essa outra dimensão dele de engajamento, né, parece que a gente retira o Morris também de dentro, né, daquela dimensão puramente utópica, como se fosse realmente só um romance, né, para outras possibilidades, né? Então, assim, fazendo você destacou a ideia, né, a história da familhinha, né? Então, as casas, tal, assim. Ontem, ouvindo um podcast, né, sobre direitos sexuais e reprodutivos, né, da mulher, a organizadora lá do podcast comentando que, assim, é um mito, né, essa coisa de que a família brasileira é a familhinha, papai, mamãe, filhinho. A maioria das famílias brasileiras não são assim. É mais, eu não vou lembrar a porcentagem, mas é tipo 60% é família que ou é a mulher que é a chefe de família, enfim, várias outras configurações de família que não a família, né, que hoje fica sendo decantada aí como, né, a base, né, estabelecimento da existência nossa, enfim. Olá, Joana. Olá, João Max, desculpa se eu interrompi a conversa, mas nós temos umas perguntas aqui para lançar para vocês. Começando pela pergunta da Leta. Nos canteiros da Utopia, ou nesse caso, em Nowhere, tinha a festa da comieira? Ótima questão, obrigada, Leta. Letinha, eu acho que, assim, como eu falei, tem muitas coisas em todas essas utopias que eu estou só imaginando, inferindo. Pelo jeito que ele narra uma das casas lá, né, que é a construção de uma casa, ela não tem nenhuma função, ela simplesmente é feita por uma turminha de pedreiros, liderada por uma mulher, Filipa. A gente não sabe se tem outras mulheres no canteiro, mas ela é a melhor escultora de todas, ela que mais sabe do babado, e eles esperam ela chegar para começar. Tem toda uma história em torno disso, e ao mesmo tempo mostrando assim, não é ela é a que tem maior competência técnica, mas ela não manda nos outros. Os outros a respeitam pela competência técnica, que também é uma ideia bem legal. Então, enfim, e em todas as situações de trabalho, elas são ao mesmo tempo, muitas vezes, situações de festa, sabe? Um pouco como um esporte ou uma coisa que a gente faz junto e acha bom fazer junto. Então, considerando isso, eu acho que tem festa da comieira, sim, faz todo sentido. Tem, porque aquele povo fazia festa para tudo. Tem a festa para a colheita, tem a própria coisa lá de estrada. Ele conta um episódio de concerto de estrada, em que tem, assim, comida, vinho, tem tudo.
enquanto as pessoas estão fazendo aquilo. Então, acho que sim. Obrigada. Agora temos mais duas questões. A da Milena, que pergunta o que faz o ideal revolucionário de Morris diferir do que é fundamental no ideal de Fourier? Cruzando aqui duas utopias. Nossa, Milena, essa foi difícil, hein? Bom, acho que tem vários aspectos, assim, mas uma das coisas centrais, já que a gente está falando do trabalho, e o João tem toda a razão, a pergunta, o que William Morris fazia aos domingos, né, ela tem primeiro essa dimensão, o que de fato acontecia lá na vida dele aos domingos, ou coisas que aconteceram aos domingos, mas também o que significa domingo na utopia do William Morris. E é engraçado porque eu falei antes, acho que na ideia do William Morris, todos os dias se tornam domingos, você faz o que você quiser. Do Fourier, eu acho que não tem domingo, porque o negócio dele é do início do século XIX, e ele é imbuído de uma espécie de paixão pelo produtivismo. As pessoas estão, elas são, mais do que o próprio Morris na época dele, elas têm formiga no corpo, para não dizer formiga na bunda, sabe? De tanto que elas estão o tempo todo em atividade, elas estão o tempo todo produzindo e também fazendo festa ao mesmo tempo, mas é um negócio que nunca tem sossego. A utopia do Morris, ela chama Notícias de Lugar Nenhum, e o subtítulo, em português eu não sei, acho que é tipo um tempo de calmaria ou de tranquilidade. E é uma ideia de que você faz o que você quiser, e parte desse fazer o que você quiser é o fim do produtivismo do século XIX, da industriosidade sem freio do século XIX. Então as pessoas fazem coisas, elas produzem coisas, artesanatos e livros, e tem máquinas também, mas é assim, vão viver de boa, sabe? A gente não precisa desse monte de tralha, desse monte de coisas no mundo, e inclusive tem uma visão de natureza que é muito mais suave do que a do Fourier, que a do Fourier é uma espécie assim, de transformação também bastante radical da natureza, né? Exatamente porque as pessoas, os seres humanos, eles são tão enérgicos que eles estão o tempo todo fazendo coisas, né? Eu acho que essa seria, para mim, uma diferença bastante fundamental. Ok. E agora a pergunta do Virgílio dos Matos, pegando naquilo que o João estava falando. A mulher do William Morris acompanhava a militância do marido ou era vitoriana, recatada e do lar? E da família. E da familhinha, sim. Ai, ai. O William Morris, ele casa com uma mulher que é, do ponto de vista social, de uma classe inferior à dele, ou na hierarquia social. Aí tem muita gente que fica horrorizada com isso, e é uma mulher, assim, que ela é a linda da época, mas parece que super tímida, e também ela fica desconfortável nessa situação. Ela não é, de jeito nenhum, a mulherzinha vitoriana, de nenhuma forma. Inclusive, as roupas dela são muito mais as roupas dos mitos que o próprio Morris. Ele traduz muitos mitos da Islândia, é impressionante o tanto de coisa que ele fez. E ela, na verdade, ela vira a musa dele, dos amigos dele, ela é pintada inúmeras vezes e tal, e ela não é a mulher da familhinha. Dizem, inclusive, que ela tinha um caso com um amigo dele, e tem umas desavenças em torno disso. Agora, eu acho que seria anacrônico pensar o William Morris como um feminista do século XIX. Eu acho que ele não era um machista do tipo de outros vitorianos, eu acho que ele tem uma visão que não é, enfim, não é aquela, assim, não é essa divisão de papéis, para ele mesmo é ridículo, assim, ele próprio não segue esses papéis. Mas, ao mesmo tempo, a mulher dele, eu acho que a vida dela também não devia ser muito boa, sabe, nessa situação.
E que eu saiba, ela não ia na militância, mas eu não tenho certeza. Bom, ok. Então, acho que não temos mais perguntas. Não. Acho que hoje ficamos por aqui. Queria agradecer ao João Marcos o convite, acho que também por estarmos presentes, e lembrar que na próxima terça teremos mais uma conversa de Páginas Entreabertas com a Caia Lazzarini, que está nos vendo, penso eu, aqui hoje. A Caia é arquiteta, doutoranda da FAUSP e também integrante do coletivo Usina, e traz-nos a questão como trabalhar junto, colaborar para além do capital. Até à próxima terça, então, às 5. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Valeu. João. Valeu.